E aí, pessoal, vamos começar mais um episódio do podcast Os Sócios, um episódio especial de Natal. Estou aqui, como sempre, com Malu Perini, minha esposa, host e rosto do podcast, devidamente trajada aí, ó. Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Sempre colocam um gorrinho pra mim. Acho que é porque eu sou a única que entra no clima das coisas, né? E eu queria saber uma curiosidade sobre essa questão desse povo, né? Desse aglomerado de povos diferentes, de como eles pensam. Porque se você pega os chineses, eles têm essa ideia de que não, a China tá voltando só pro que ela devia ser desde sempre, né? A potência, porque foi uma potência durante bastante tempo. Se a gente pega os americanos, eles têm lá o Destino Manifesto, onde falavam, não, a gente vai ser grande e é isso aí. A gente foi abençoado em uma série de quesitos para exercer a liderança mundial. Os russos também se veem nesse papel central de que, olha, a gente tem que ser protagonista no mundo. Eles têm esse destino manifesto deles? Olha, tem, mas foi expressado de diferentes maneiras em diferentes momentos da história. Por exemplo, na União Soviética, os russos acreditavam que eles carregavam o símbolo e a luta contra a injustiça, contra a exploração, contra o capitalismo. E eles eram a primeira nação, ou seriam a grande nação, que iria libertar todas as outras nações da exploração do capitalismo. Então, naquele momento, o mundo ia se transformar graças a eles. E assim, hoje, por exemplo, o Putin está resgatando uma das identidades dos russos, que é a religião ortodoxa. E ele reforça muito isso dizendo, nós somos diferentes. E houve momentos na história, né, quando a religião ortodoxa chega na Rússia também, que os russos se olhavam como a terceira Roma. Roma, Constantinopla e Moscou, porque era a continuidade disso. Então, esse elemento existe. Eu acho que grandes nações que passaram por muitas guerras ou que lutam por espaços muito grandes ou estão em disputas de poder muito grandiosas, tem isso muito claro dentro da sua história e da sua cultura. Vocês vêm como escolhidos, assim. Tipo assim, alguma coisa que nos faz especial e nós temos algum papel no mundo. Seja Destino Manifesto, seja a Terceira Roma, seja o centro do mundo como os chineses, né? Tipo, a definição, o nome do país China é o centro do mundo. Então, a China sempre foi fechada em parte porque ela se olha como o centro do mundo também. Então, eu acho que tem muito disso. Claro que os russos convivem com muitos outros povos. E isso também exalta e reforça essa identidade de ser especial ou ser maior. E controla o maior território da Terra. Isso também coloca eles numa categoria à parte. E aquilo que eu falei, assim, né? Do que a Rússia faz parte? Não, a pergunta não é essa. A pergunta é do quem faz parte da Rússia. Isso já te coloca numa hierarquia, se a gente pensar em termos de hierarquia, superior, onde você está acima de todos. Assim, não estou nem falando isso do ponto de vista de julgamento, porque todas essas outras nações também têm isso e também tiveram. Mas é um elemento marcante que ajudou a definir a identidade dos russos em diferentes momentos, mas sempre em busca de encontrar isso. Tanto que quando os russos passam por grandes crises, tem uma desonra, um fracasso, um sentimento de humilhação. E essa retomada desse momento vem com alguém que consegue ressignificar essa identidade maior de superioridade, de ter um papel especial. A gente pode dizer que parte do sucesso do Putin está ligado a conseguir fazer isso. Ele resgatou esse sentido de honra, seja no conceito dele de que a maior tragédia do século XX é o fim do Império Soviético, e então ele quer recriar esse império, não com a ideologia comunista, mas com outro formato, talvez a União Eurasiana, que esse é o projeto dele, que é uma cópia da União Europeia, só que para a Eurásia. Mas é o fato que ele tem um apoio popular, chegou no poder, por resgatar esse sentimento de ser especial, ser superior e ser grandioso, que vários dos líderes russos tiveram em grandes momentos. Se a gente pegar o Stalin, né, que assim, é uma figura à parte, assim, esse é um dos caras. Acho que nós temos na história do mundo talvez 3 ou 4 grandes materializações e manifestações do mal, do que a gente pode chamar de mal, assim, de líderes ruins, destrutivos, que causaram muita catástrofe no mundo. Hitler, obviamente, o Stalin, mal, talvez um Gengis Khan, mas num outro momento da história. Mas com certeza esses 3. E o Stalin, ele tá numa categoria à parte, até do Hitler e do mal.
E quando você olha para a história, assim, tá bom, como é que o Stalin conseguiu fazer todas essas atrocidades e, assim, os russos aceitarem? Ele é bem visto até hoje. Isso, em grande medida, é por ele resgatar esse sentimento de nós seremos uma nação moderna, grande, poderosa e ocuparemos de volta o nosso lugar no mundo. E porque isso era parte do que ele vendia. Mas assim, se a gente olhar, o Hitler ficou no poder uns 12 anos, o Stalin ficou 3 décadas, né, ali dentro do poder e dominando. O Mao também ficou bastante tempo, ficou mais tempo, mas o Mao não tinha o aparato militar e a força bélica que a União Soviética teve. Então, assim, o Stalin, ele foi um dos caras que mais concentrou poder. E quem gosta de estudar poder aí, a parte da imoralidade de tudo que ele fez e das atrocidades, é uma aula de exercício e uso de poder puro em níveis assim inimagináveis. Então, mas tudo isso está dentro dessa ideia que a gente está falando de resgatar essa identidade dos russos. Eu acho que tem uma outra coisa que, assim, aí andando um pouco para frente na história, né, e falando talvez mais do confronto na Guerra Fria, não sei se você já quer que eu vá para esse caminho, mas enfim. Não, já pode falar, eu já. acho Depois que a gente podia volta. explicar um pouco sobre A formação da União Soviética. da União Soviética, porque Tá a bom. gente fala da Rússia e aí enfim, Bom, ficou solto. os russos, né, tiveram muito tempo dominados por um império, por uma estrutura hierárquica dos czares, e essa estrutura era muito rígida. Absolutista. Absolutista total, né, monarquias absolutistas. Só que, assim, não aconteceu um processo de transformação como aconteceu na Europa, onde outras forças políticas começaram a ganhar algum espaço. Seja uma aristocracia, seja a abertura para um parlamento com outros tipos de grupos que estavam ganhando algum poder econômico, uma nobreza. Isso não aconteceu na Rússia. E você tinha uma repressão, né, uma concentração muito grande no czar de poder. E claro que, assim, essa nobreza, ela de uma certa forma, ela estava viva ali e permanecia com seus ganhos protegida por essa estrutura de poder do czar. Mas ela poderia e gostaria de ter mais força, mas isso não estava acontecendo. Mas os camponeses e aqueles, né, mais pobres sofriam muito. E a história dessa desigualdade ou desse exercício de poder puro na Rússia era muito pesado e foi muito pesado. E aí a gente chega em algum momento, né, no final de 1800, aonde uma grande fome assola a Rússia. E aí essa grande fome afeta os camponeses de uma maneira muito violenta. Assim, destruição em grande escala. E os outros setores, né, da sociedade russa ficam incomodados e abalados com aquilo, ficam chocados. E os camponeses começam a se organizar e aquilo, óbvio, começa a dar atração para outros tipos de discurso. Um discurso socialista, comunista. Mas os camponeses por si só não são capazes de derrubar os czares naquele momento. Mas o que acaba derrubando o czar, né, mais para frente um pouco, são essas outras classes mais, né, numa posição melhor, que não conseguem o que elas querem. Então, no fundo, não é a revolta dos camponeses ou a fome, a insatisfação toda com eles, mas os outros que usam já essa insatisfação e essa situação de instabilidade para derrubar o czar. E aí, logo depois disso, a gente tem um governo, e aí nós estamos já em 1917, a gente tem um governo provisório. E nessa primeira derrubada, né, o Lenin ele chega com os comunistas, com os bolcheviques, junto com outras classes. E aí começa uma distinção na ideologia do que vai acontecer, porque o que o Marx tinha escrito era que você só podia se tornar, né, a revolução só poderia acontecer quando você tivesse se industrializado. E você tivesse no último estágio de desenvolvimento capitalista, para aí sim você começar o socialismo e depois vir o comunismo. Porque o Marx ele explica que a história funciona através de uma dialética, através de uma... você tem um modelo
um padrão de desenvolvimento histórico, que começa com o sistema feudal, daí ele vai para o capitalismo, depois para o socialismo e depois para o comunismo. E o Marx explica que o capitalismo ele contém as suas sementes da destruição. E quando você está num nível de industrialização muito alto, que o capitalismo está muito forte, aí ele está pronto para vir a revolução, e aí sim vai vir o socialismo. Mas a Rússia não estava nesse nível de industrialização. Era feudal quase. Isso. Então ela estava atrasada. E aí, assim, tipo, como é que a gente vai fazer uma revolução agora? Então o Lenin olha e fala assim: não, a gente aceita que seja uma revolução temporária para depois vir uma segunda revolução. E essa segunda revolução, aí sim nós já vamos estar desenvolvidos. Mas nesse momento a gente vai ter que tolerar os burgueses, a burguesia, numa espécie de compartilhamento de poder, numa espécie de democracia, com algum parlamento, alguma coisa desse tipo. E esse primeiro governo provisório, ele traz um pouco dessas sementes. Óbvio que isso não é suficiente, porque o governo provisório é fraco, ele não resolve vários dos problemas, e aí tem uma segunda revolução, em 1917, que é em outubro. Então, a primeira em fevereiro e a segunda em outubro. E aí os bolcheviques tomam o poder e assumem e falam assim: bom, agora nós somos um país socialista, ou nós vamos produzir, ou trazer, implementar o socialismo. E claro que tem uma resistência e começa uma guerra civil. E essa guerra civil assola e destrói o país. Temos que lembrar que os russos estão saindo da Primeira Guerra Mundial, que já foi bastante destrutiva, estão passando por revoluções e estão passando por uma guerra civil. Quando tudo isso termina, aí começa, tecnicamente, né, a União Soviética.